11h42, o Planeta News está de volta neste momento com entrevistas para você, como você está habituado aí. Toda semana a gente recebe aí setores diferentes, ramos diferentes, sempre um atrativo para a comunidade brasileira aqui na Flórida, como não poderia ser diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui o Luiz Chanlian, é isso? Luiz Chanlian? É isso aí, pode me chamar de Chan. O Chan. Exatamente. O Chan muito mais fácil, Luiz Chanlian, e a Flávia Chanlian também, a Flávia Chan também, né? É o Chan e a Flávia Chan, então, né? Então, e olha só, a Chanlian, mas dá uma olhadinha pra você que tá na live no Facebook, ó, não é chinês, nem japonês, nem nada disso, né? Mas é o Chan, Chanli, né? Não tô ligando, Chanli também. É, tem vários apelidos, nem Chan também, Chan, cada um segura o seu, tá tudo certo. Né? É família armênia. É, muito bem, viu só? E eles estão aqui para apresentar para nós a dinâmica interação lúdica. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Principalmente para você que é empregado, pode ser uma boa para dar uma dica pro seu patrão aí. Fica ligadinho na nossa entrevista. De repente é uma boa saída. Você que tá aí na sua empresa com alguns problemas, fica ligadinho que pode ser aí fundamental para você. Para você que é dono de empresa e tá ligadinho com a gente aí agora, pode ser uma solução bacana para sua empresa, o que eles vão trazer para nós aqui. Então vamos começar aí pelo nosso bom dia oficial, apresentar, e por favor vocês se apresentem para o nosso público aí, apresentando a empresa, apresentando vocês, um pouquinho da história de vocês, para o pessoal conhecer vocês aí. Obrigado, Roger. Antes de mais nada, bom dia aí a todos. É um prazer estar aqui hoje. E, na verdade, a Dinâmica Interação Lúdica é uma empresa brasileira. Nós atuamos em todo o Brasil com grandes empresas e também agora estamos ampliando os nossos negócios e trazendo a dinâmica aqui para os Estados Unidos. E na verdade você aí que é dono de empresa ou é empregado e tudo mais, quando a gente fala se você está vivendo algum problema, alguma coisa, porque na verdade nossa empresa é especializada em soluções de desenvolvimento humano dentro das empresas por meio de atividades de jogos, ferramentas, enfim. Então nós trabalhamos em reuniões, workshops, convenções da sua empresa, pontualmente, onde a gente desenvolve atividades de acordo com a demanda e comportamental que a empresa tem. Então todas essas questões de comunicação, liderança, trabalho em equipe, motivação, nós conseguimos desenvolver por meio dessas atividades. Esse é o nosso diferencial e inclusive o debriefing que a gente dá, a amarração que a gente faz no final das nossas atividades, para que cada um saia de lá agregando valor, agregando comportamentos, reflexões para o seu dia a dia. Isso serve tanto na vida profissional como também na vida pessoal. Ok, perfeito. Eu gosto de trazer para nós leigos nesse assunto, né, para o pessoal que está vendo a gente também, daqui a pouco, para vocês é uma coisa muito normal, porque vocês trabalham dia a dia nisso, né? Mas para quem está assistindo aí, vamos tentar trazer um pouquinho um lado mais prático da situação, tá? Eu tenho minha empresa ali, vamos supor que eu tenho minha empresa com 10 funcionários. Perfeito. Tá? Tenho uma empresa com 10 funcionários. E eu tô com que tipo de problema que eu tenho que vocês podem ser aí um encaminhamento para uma solução? É um problema de relacionamento patrão-empregado, ou o meu gerente está com problema com os funcionários dele? Onde é que está o problema que vocês podem ajudar a resolver? Um dos grandes problemas hoje que as empresas nos procuram é a questão da comunicação. Comunicação. Isso. Então, como fonoaudióloga, este ano estou completando 20 anos de formada. Nós utilizamos também algumas técnicas e alguns recursos nessa área para melhorar a questão da comunicação, torná-la mais assertiva. Então, a Dinâmica Interação Lúdica tem várias soluções para esses tipos de problemas, enfim. E na verdade também outro ponto é a integração entre as pessoas, né? Muitos departamentos às vezes não se conhecem, as pessoas às vezes não têm tanto contato com a outra, e a gente traz também isso à tona por meio dessas atividades. Então a questão da integração, da comunicação, e na verdade também tem alguns outros aspectos. Por exemplo, a questão do protagonismo é muito importante também hoje, né? A questão da pessoa entender, se comprometer, se engajar dentro dos projetos ou na busca de metas dentro da empresa. Então isso tudo a gente consegue simular
por meio dessas atividades e as pessoas realmente elas interagem e saem de lá diferentes de como elas entraram. Esse é o ponto. Se tornam mais accountables, né? Exatamente. Então, accountability. Lá no Brasil, esse termo está sendo muito utilizado neste momento. Então, é algo que veio aqui dos Estados Unidos, né? E que muitos profissionais acabaram levando para o Brasil. E a Dinâmica trabalha também com ações que promovem competências e desenvolvem essas competências nesse sentido. Quanto tempo vocês estão trabalhando já com esse foco empresarial? Olha só, nossa empresa já tem 18 anos. Uma larga experiência. Isso, e antes disso a gente já trabalhava também de alguma forma nessa questão de dinâmicas e atividades educacionais. Então, a vida inteira. Nesse período aí que vocês têm, e essa experiência que vocês acumularam nesse período, quais são os problemas básicos que o pessoal traz para vocês? Qual tem alguma coisa que chama mais atenção quando vocês dizem, 80% é problema de comunicação, quando vocês falaram, ou sei lá, o problema é a chefia e não os empregados. Daqui a pouco o dono da empresa chama vocês para trabalhar e você vê que na verdade de repente o problema é ele, não os empregados, né? O que chamou mais atenção de vocês? O que é mais comum das empresas terem de problema aí nessa experiência que vocês têm? Exatamente. Acho que tem essa questão toda da integração, da comunicação, a motivação também. Motivação. E a gente vê que às vezes essa questão da liderança é muito importante. Então, como você trouxe, às vezes é o chefe, às vezes é o gerente, às vezes é o diretor que precisa refletir sobre alguns pontos para que ele consiga gerenciar melhor, demandar melhor. Então, a gente também busca, por meio dessas atividades, situações onde o líder é fundamental para o sucesso da atividade. E ele vai exercitar aquilo que ele faz no dia a dia mesmo. Tá? E uma coisa interessante é que os líderes precisam aprender a passar o seu conhecimento para os seus liderados, porque muitas pessoas acham que eles têm que deter o conhecimento, que se eles passarem o conhecimento eles não crescem na carreira. Muito pelo contrário, por meio de vivências lúdicas, nós mostramos que se o líder, ele de fato passa o seu conhecimento para o seu funcionário, ele vai crescer, ele vai ter ascensão na sua carreira. Então, esse estigma é quebrado e as pessoas entendem que devem delegar e quanto mais você ensina, mais você aprende. E olha só, Rogério, acho que para complementar essa sua pergunta, a gente escreveu um livro, eu estou lançando um livro que se chama Os 12 Cs do Ciclo do Sucesso. E aí nesses 12 Cs nós encontramos os 12 principais pontos, onde as pessoas procuram isso que a gente desenvolve. Então esses 12 Cs, ele é apresentado de uma maneira bem didática, né, pela imagem de um relógio praticamente. Uma bússola? Assim, é um relógio, uma bússola, um relógio onde a questão do tempo é fundamental também. Então as nossas atividades sempre vão trabalhar com a questão do prazo, né, porque isso faz parte do dia a dia, todo mundo tem prazo para entregar e sempre quando a gente não consegue entregar algo dentro do prazo, a grande justificativa é que falta tempo. Então a gente começa já falando do tempo, e não é o poder sobre o tempo, mas é o controle que você tem do nível de qualidade que você insere dentro do tempo disponível que você tem para determinada tarefa. E esses 12 Cs, ele é apresentado de uma maneira bem didática, onde a gente divide esse relógio em 4 quadrantes. O quadrante das habilidades, das oportunidades, dos resultados e das atitudes. E esses 12 Cs, eles percorrem um ciclo. Então, quando você fala assim, quais são os pontos, os principais problemas ou a demanda, então eu te falo, é o caminho, as competências, é a comunicação, é a conexão entre as pessoas, a confiança que você gera quando você se permite conhecer mais e você é mais conhecido, a colaboração, e aí vem toda essa questão de trabalho em equipe, de espírito de time, o compartilhamento das informações, como a Flávia citou aqui, a questão do comprometimento, né, que a pessoa assume o seu papel e veste a camisa do negócio, depois a consciência que a pessoa tem pelo resultado, e não é só o que e o como, mas é o porquê que ela tem que trazer resultado. Então essa questão do propósito é muito importante, e a gente fecha esses 12 Cs falando de coragem corporativa, que é fundamental hoje em dia, principalmente, né, apesar
do cenário, apesar disso, apesar daquilo, você vai lá e faz a coisa acontecer. A criatividade, que quando você tem coragem, você abre espaço para isso. E, obviamente, a gente termina falando de comemoração no sentido de reconhecer resultados. E por trás disso tudo tem o último C, né? Que é o C do coração. E falando em coração, a Dinâmica, ela é uma das empresas precursoras em treinamento corporativo com responsabilidade social. Nós temos um setor da Dinâmica voltado para isso, o que tem nos engajado muito e, de fato, engajado pessoas a transformar vidas, né? Não só a sua vida profissional, mas a sua vida pessoal, e isso tem nos dado muito retorno positivo e uma satisfação gigantesca em ajudar pessoas. Excelente. E o empresário que está aí vendo a gente, o empregado que vai indicar a sua empresa aí, como é que funciona o trabalho de vocês? O empregador entra em contato com vocês e muitas vezes eu acredito que ele nem saiba direito qual é o problema que tem a empresa dele, né? Eu acredito que é difícil, né? Às vezes é difícil diagnosticar. Exatamente. Né? Tem pessoas que elas acabam se tornando gestores, donos de empresa, a gente sabe, muito empiricamente, começou a trabalhar, montou um negócio, mas não tem uma base de uma faculdade, uma parte mais teórica da situação para ele conseguir identificar com maior facilidade, né? Então aí, ele chama vocês, aí vocês vão lá, vocês ficam, como é que funciona? Vocês ficam um tempo, vocês conversam com os empregados para montar a estrutura do treinamento, como é que funciona esse trabalho de vocês? Exatamente, então é essa captação do briefing que a gente fala, né? Então quando a pessoa entra em contato, a gente vai fazer algumas perguntas para entender melhor todo o cenário. Então, inclusive, vai depender muito do número de pessoas. A gente vai fazer algumas perguntas para levantar esses problemas. A gente pode sim ir na empresa, visitar, passar um tempo, ou até conversar com pessoas estratégicas ali que vão trazer algumas coisas à tona, porque às vezes também o empregado ele não fala na frente do chefe, então ele vai conversar com a gente e a gente aí a gente vai buscar a melhor solução. Então isso é importante porque a gente pode atender uma empresa pequena, né? Assim como a gente pode participar de uma convenção com 500, 600 pessoas, que a gente está super acostumado a fazer isso. Nós atendemos grandes empresas. Se você acessar o site www.dinamicaludica.com.br, de novo, por favor. www.dinamicaludica.com.br. Fiquei com voz de locutora? Ficou, olha só, já está com um cargo garantido aqui na Rádio Gazeta News. Então, e aí lá você tem acesso aos nossos clientes, atendemos grandes corporações, mas aquele empresário que tem uma pequena empresa ou média empresa também pode nos procurar, porque temos soluções para eles. Exatamente. Então a gente faz todo esse levantamento e a gente oferece a atividade. Então isso também vai de acordo com o local, de acordo com o tempo que ele tem disponível para isso. Vocês adaptam o treinamento de vocês de acordo com o tempo e as condições da empresa. Exatamente. Esse é o nosso diferencial também. A gente não trabalha assim com uma coisa de prateleira, sabe? Pegue isso se servir para você. Então a gente customiza soluções de desenvolvimento humano dentro das empresas. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Com o quê? Realmente com a entrega do conteúdo, com a reflexão, porque muitas vezes, muitas outras empresas fazem o quê? Fazem atividade, mas a atividade ela fica solta, ela não traz depois o significado dela. Então o nosso diferencial hoje é isso, a gente faz atividade, independente da ferramenta, a gente faz com que a pessoa entenda o significado daquilo. E aí é isso que vai fazer sentido para ela no dia a dia da empresa. E a gente vai tentar trazer o que é o dia a dia por meio dessas atividades. Importante falar também, como o Xan comentou, nós temos atividades de prateleira, ou seja, uma delas a Heart Bike, Embarcações SA é outra, essa que nós fizemos aqui no encontro, desenvolvemos no encontro do Recomendo, em parceria com o NPI Instituto, e o cliente liga pedindo, olha, eu quero Heart Bike ou eu quero embarcações. E como você citou também, às vezes nem ele sabe o que ele quer. E aí nós criamos atividades de acordo com o debriefing com o briefing do cliente. Então a gente cria
e customiza de fato essas ações, essas atividades. É muito legal. O processo criativo na Dinâmica é muito bacana. Oh, legal. E já aconteceu de vocês receberem depois vocês fizeram aí um trabalho de consultoria. Como é que a gente chama? Um trabalho de consultoria, pode ser? Isso, pode ser. Consultoria. Um trabalho de consultoria numa empresa, né? E aí, sei lá, um mês depois, um ano depois, vocês têm um feedback de que, sei lá, o chefe tinha um problema com um funcionário ou com determinado setor e as coisas andaram, ou pioraram, ou voltaram, ou vocês já receberam esse tipo de feedback, assim, do trabalho? A gente tem praticamente diariamente um retorno bacana dos clientes, porque eu vou te contar um segredo, Roger, e que é um motivo de orgulho para a nossa empresa. Você atender o cliente uma vez só, ela é até fácil. Se você tiver uma atividade, um preço bacana dentro do mercado, você vai atender a empresa. A pergunta é, você vai voltar a atender essa empresa? Então, o nosso motivo de orgulho é que as empresas, elas ligam novamente falando, e agora? O que a gente vai fazer? Qual é a outra atividade que você tem? Ou seja, a gente lida com isso diariamente porque as empresas, elas nos procuram depois das nossas atividades com frequência. Então tem empresas, só para você ter uma ideia, que anualmente faz uma convenção e que nós estamos há 7, 8, 9 anos consecutivos trabalhando com a mesma empresa. Recentemente nós fizemos um trabalho, inclusive esse trabalho das embarcações, nós fizemos com uma indústria muito famosa mundialmente, e é uma planta, uma fábrica dentro do Brasil, em uma cidade do interior de São Paulo, e o líder, ele vivenciou a nossa atividade e falou assim, eu preciso replicar isso para todos os funcionários. Ele fez questão, conseguiu o budget, e ele fez questão que os 600 funcionários da fábrica vivenciassem aquilo que ele vivenciou. 600 funcionários. Nós fizemos 11 eventos, dividimos o grupo em 11 datas, e o retorno que nós tivemos foi incrível, porque nós conseguimos mudar o clima da fábrica e o nível de engajamento das pessoas. A produtividade aumentou, o mindset das pessoas, né? Quer dizer, a consciência por aquilo que eles estavam fazendo, a parceria entre as áreas e os departamentos, isso é um motivo um feedback, foi um feedback incrível que nós tivemos. E a própria integração, né, Chan? Porque assim, na verdade esse case começou com treinamento com toda a liderança, e eles ficaram tão fascinados pelo trabalho e acreditaram tanto no projeto que eles falaram, não, a gente vai ter que fazer na fábrica inteira. E aí pessoas que trabalhavam em turnos diferentes, mas na mesma área, por exemplo, maquinários, pessoas não se conheciam entre turnos, e o próprio líder falou que havia até uma rivalidade. Sim. Eu trabalho no turno 1, você trabalha no turno 2, então eles nem se falavam direito. E o líder falou que depois dessa atividade, as pessoas passaram a acreditar e de fato incorporaram que eles fazem parte do mesmo barco. Sim. E até utilizaram alguns termos, né, da atividade, passavam um por outro, olha, você está no mesmo barco, então você vai entregar o negócio em tal data, de tal forma. Eu vou até explicar aqui, porque na verdade a gente está falando dos termos, mas talvez aí o ouvinte não entenda. A gente tem uma atividade chamada Embarcações S.A., onde as pessoas, os grupos, né, nós dividimos as pessoas em grupos, e cada grupo monta um barco de papelão, a matéria-prima é papelão, né, e uma pessoa do grupo entra nesse barco e rema de uma extremidade a outra, de uma piscina ou de um lago, testa o barco e o barco funciona. E as pessoas não molham nem um pé. Então, assim, é demais, né? É incrível, realmente. Trabalho em grupo, exatamente. Né? Confiança, trabalho em grupo, acreditar principalmente no projeto. Né? Então, quando a gente fez essa atividade com essa fábrica, as pessoas começaram a utilizar assim, o chefe falava alguma coisa, eles falavam, chefe, fica tranquilo porque o barco está na água. Chefe, fica tranquilo porque estamos juntos no mesmo barco. Vamos remar. Então, isso incentivou, motivou, e inclusive um dos diretores fez questão de fazer um comentário aí na capa do nosso
do nosso livro e recomendou o nosso livro. Muito bacana. Só vou dar uma dica para vocês, tá? Se vocês forem fazer essa dinâmica aqui nos lagos da Flórida, tenham muito cuidado, porque vocês têm que conversar com os crocodilos e com os jacarés antes de fazerem isso, tá? Porque às vezes pode não molhar, mas pode rasgar. Né? Mas olha, eu acho que tem muita piscina disponível aqui, então a gente garante na piscina. Né? Sem dúvida. Então, o foco do trabalho, vocês detectam esses problemas que acontecem na empresa e vocês criam dinâmicas lúdicas para tratar desses problemas. Exatamente. É isso. E olha, a gente fala lúdica, mas não no sentido infantilizado da coisa. A gente fala lúdica pelo clima que a gente cria de descontração, de animação, e porque a gente fala sempre o seguinte: quem foi que disse que para fazer um trabalho sério precisa estar num ambiente triste? Né? Então quem faz o clima das empresas são as pessoas, e a gente mostra que de um lado a gente pode sim ter prazer naquilo que a gente faz, gostar do que faz, ter um clima agradável, uma integração maior, e isso vai trazer mais resultados positivos do que negativos, do que a pessoa ir lá emburrada, trabalhar num clima, né, tenso. Então a gente mostra esse outro lado também, por isso o lúdico, mas o lúdico do envolvimento, da animação, da integração entre as pessoas. E claro que o ambiente de trabalho, isso é um meio, não somos assim ingênuos a ponto de saber que, claro, que isso tudo é um meio para manter a empresa mais motivada, digamos assim, e que no final das contas isso vai render um lucro maior também, né? As pessoas vão trabalhar mais, vão produzir mais felizes, e com certeza quando o proprietário enxerga esse resultado, ele vai ver no dia a dia a reação das pessoas, que vai estar melhor, mas com certeza no final do mês ele vai ver que aquilo ali vai trazer um lucro maior para a empresa também. Menos pessoas saindo, menos pessoas pedindo afastamento, menos pessoas pegando atestado, menos pessoas estressadas. Então tudo isso ajuda no mecanismo da empresa, né? Exatamente. Então, por isso que quando você implanta essa cultura dentro da empresa, você tem que continuar fazendo esses eventos e essas atividades. E isso eu acho que é muito desafiador para vocês, né? Porque, por exemplo, nessa que vocês já foram 7, 8 vezes, vocês têm que estar sempre se reinventando, né? Para trazer alguma coisa diferente, né? Para surpreender as pessoas, porque elas já sabem o que vocês fizeram anteriormente, né? Exatamente. Tem clientes que até falam, quero ver agora. A régua subiu, então aonde vocês vão parar? Aí a gente isso é bom para vocês, né? Porque vocês têm que estar sempre... Por isso que hoje no nosso portfólio a gente tem um leque grande de atividades por conta disso. Nós somos obrigados a inovar. Vocês vão poder escrever um livro de dinâmicas daqui a pouco, né? Um livro de dinâmicas e... Sabe por que também? O nosso histórico vem de acampamentos educativos. Então, lá atrás, o Chan foi coordenador, diretor de acampamentos, e ele era responsável por toda a programação dessas crianças, e aí ele transformou, ele deu aula em faculdades, deu aula em 9 faculdades, nas disciplinas de recreação, lazer, sociologia do turismo, enfim. E aí ele trouxe toda essa expertise para o corporativo. Então, há 18 anos, nós trazemos essas soluções e criamos, e ele também me apresentou essa área da recreação. Eu fui, como a gente brinca, né? Fui picada pelo mosquitinho da recreação, e isso também mudou meu... As crianças gostam muito, né? Quando tem uma atividade, uma coisa assim, né? Eu tenho um parente meu que mora no interior do Rio Grande do Sul, que ele foi, eu não sei exatamente a nomenclatura, mas ele foi o top dos escoteiros, assim. Então ele é sempre responsável por fazer esses acampamentos também, e fazer essas atividades tipo gincanas com as crianças, e isso sempre motiva muito as crianças, né? A trabalhar em grupo, a fazer, né? Eu acho sensacional. Nós transformamos todo esse expertise para o corporativo. Sim, exato. Então é muito legal. Então, e sempre deve ter aquele que começa, dinâmica de grupo, e aí acaba ali engajado, né? Curtindo, né? Exatamente. E você tocou num ponto assim fundamental. Sempre vai ter aquele que fala assim, dinâmica. Por quê? Porque existe um preconceito, exatamente. Até na linguagem corporal, quando o show começa a fazer um armap, a pessoa está assim, com os braços cruzados e com aquela cara de dúvida. Existe este estereótipo
estereótipo de que dinâmica de grupo é chata, que a pessoa vai ser avaliada e tal. Aí está o segredo da condução. Sim. Então por isso que precisa ser um profissional capacitado primeiro. Nunca expor ninguém. Sim. Segundo, tudo que ele vai fazer em equipe, em grupo. Se ele está num ambiente favorável, que você, como o líder ali que está conduzindo a atividade, você proporciona um clima agradável, a pessoa ela vai se tornar ela mesma. Sim. Ela vai participar e ela não vai ficar preocupada que ela está sendo avaliada ou com julgamento. E acaba sendo mais natural até a avaliação depois, né? Por isso que o pessoal de RH é nosso fã. Sim. Desculpa falar, não é falsa conversa, mas o pessoal adora, gente. A minha esposa é psicóloga, né? E ela realmente adora adora trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Então, esse desenvolvimento de pessoas tem tudo a ver com essa visão, né, da onde está o problema, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu acho fenomenal. É isso que a gente acredita. E as pessoas se envolvem e vão se soltando. E quando você vê, tá todo mundo participando, todo mundo sorrindo. E no final as pessoas vêm e falam assim: muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por essas horas. Muito se emocionam também, né? Se emocionam no final, enfim. E agradecem a oportunidade de ter vivido isso. Vamos aproveitar o gancho do agradecimento. Então eu agradeço muito, parece mentira, mas já foi mais de 25 minutos de entrevista, passou voando, né? Que delícia. Então eu queria agradecer muito a presença do Chan, da Flávia aqui, trouxeram aí essa oportunidade para você que está nos vendo aí. Quanto tempo vocês vão permanecer aqui ainda nos Estados Unidos? Então, na verdade, nós estamos retornando agora, nós ficamos uma semana, fizemos esse evento que foi que abriu as portas aqui em Miami e, consequentemente, acredito que nos Estados Unidos, mas em breve voltaremos porque a nossa sede ela já está estabelecida aqui. Excelente, então já dá para entrar em contato, né? Tem e-mail? Quer passar o e-mail? Sim, a gente pode passar o dinamica@dinamicaludica.com.br. Já pode entrar em contato para se organizar, para a próxima vez que vocês virem já deixar agendado alguma coisa. Perfeito. Também. Né? Estamos sediados na Brickell 999 na Office Co. Perfeito. Office Co. E queremos agradecer também a Renata pelo convite, que ela participou conosco na atividade no sábado e a Renata, não, perdão. E a Fernanda. E a Fernanda, isso. A Renata, que é do Office Co. Também muito obrigada, Rê. E a Fernanda pelo convite e assim, toda a hospitalidade aqui da equipe da Gazeta News. Muito obrigado, a gente que agradece. Recadinho final, então, alguma coisa pro pessoal aí? Só dizer que, então, o e-mail tá aberto e vocês podem receber já também. Sim. Pessoal que quiser entrar em contato com vocês, tirar dúvidas, saber mais um pouquinho sobre como funciona, quanto tempo tem que fazer, quando de repente tem que agendar alguma coisa, de repente criar empresas que daqui a pouco vocês conseguem aí 3, 4 que seja mais fácil de vocês virem para os Estados Unidos para agendar fazer uma agenda seguida, né? Também facilita bastante. E o recado final é assim, não deixa de acreditar nesse tipo de atividade, de ação, porque são ferramentas que realmente fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Então, às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas vai ser um prazer poder conversar, poder fazer, de repente, mesmo à distância, aí, faz um Skype, faz alguma coisa do tipo, e a gente vai ter o maior prazer em atender qualquer tipo de empresa aqui. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez então aí a presença da Flávia e do Chan, muito legal a entrevista, acho que deu para deixar aí pelo menos uma brecha do poder que eles podem fazer de modificação na empresa, de comportamento, de melhoria de ambiente de trabalho na sua empresa, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar um recadinho aqui também na live do Facebook, deixa um comentário, um recadinho que a gente passa para eles, entra em contato com eles. Se você está vendo de noite essa entrevista, pode deixar o recadinho que a gente vai anotar também e vai passar para eles responderem com certeza para vocês. A gente agradece a participação de vocês, continuem ligadinhos aí na nossa programação da Rádio Gazeta News, a gente tem programação 24 horas por dia, daqui a pouquinho às 4 horas está chegando a Cecília com o show da tarde e o Planeta volta amanhã a partir das 9 da manhã. Tchau, tchau e